A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na terceira epístola de João. A terceira epístola de João. Como se vê claramente aqui, não é uma epístola escrita por João, e ele direcionou, a um dos filhos na fé chamado Gaio. É claro que é o Espírito Santo falando com a igreja, falando comigo, falando com você. Então é o Espírito de Deus falando conosco. Amém, Jesus? Então o versículo 1 diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então vamos lá. Então, versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Só isso aqui agora. Então, só o versículo 2. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é de inspiração, é inspirada pelo Espírito Santo para as igrejas. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então é para mim, é para você. Uma falha do cristão, irmãos, é ele não assumir, não adentrar no testamento de Deus. Quantas bênçãos o cristão perde se ele não entender que ele é herdeiro do testamento? Perde, irmãos, porque uma coisa é você se apresentar a Deus e ouvir a palavra dele sabendo que ele é teu pai e que aquela promessa maravilhosa é para você. Aquela obra que ele fez que te favorece é tua. E quando Deus dá um alerta, a gente sente que é com a gente. A gente sente, não dá para sentir que Deus está nos alertando, ou até que Ele está nos repreendendo. Mas para mim, quando a palavra vem e dá um alerta, ou assim, vem com aquela correção para dizer: ei, não faça isso. Claro que o cristão que está fazendo a coisa errada, que Deus está chamando a atenção, ele sabe que é com ele. Então é essa comunhão, essa relação que nos dá vida, que nos mantém realmente em comunhão com o Espírito de Deus. É a forma como nós ouvimos a sua palavra. Então a primeira coisa aqui no versículo 2 é que nós somos amados por Deus. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Paradinho, em todas as coisas, irmãos. Veja que a falta do entendimento. Quantos cristãos você encontra, você conhece, que passando por lutas, ou até o diabo agindo na vida deles, e ainda dizem que aquilo é a vontade de Deus. Quantas vezes encontramos? Às vezes eu estou evangelizando uma pessoa, ela diz que está muito doente, eu entro lá no sacrifício do Calvário, e a pessoa diz: não, mas não é assim com todo mundo. Porque Deus pode me provar, Ele está me provando com uma doença, com uma enfermidade. Então isso deixa os espaços pelos quais o diabo consegue entrar, as brechas, os espaços onde ele consegue se esconder. Jesus disse que a nossa vida é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Então nós temos que ser pessoas bem posicionadas no campo espiritual que rege a vida material. A forma como eu creio, a forma como eu penso, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu falo, isso literalmente é a minha vida, é a minha plantação. É disso que eu vou viver. Aquilo que eu plantar, né, como diz a carta aos Gálatas, o que semear, isso também se fará. Então plantou, a semente tem uma natureza, é ela que vai produzir. Se planta o sofrimento, se acredita nele e se crê que ele é da parte de Deus, nunca vai lutar contra ele. Então daí você vê tanta gente boa que é de Jesus, prisioneira do sofrimento, prisioneira das enfermidades, prisioneira de maldições, ou seja, demônios ali dominando a vida da pessoa, e triste é que elas vão culpando a Deus. A falta do conhecimento é a maior parcela em tudo isso.
Mas quando a pessoa não abre o coração e não quer ouvir, aí é triste, aí é terrível. Então eu preciso crer que Deus está dizendo que Ele me ama. Então, a primeira palavra é amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas, todas. Claro, não significa que não se passe por lutas nesta terra. Jesus não floreou nada, irmãos. Jesus, antes de voltar para o céu, até antes do seu sacrifício, e em muitos momentos com os apóstolos, ele os alertou de lutas que eles enfrentariam. Por quê? Porque há uma pressão espiritual muito séria. Satanás, ele luta contra o ser humano. Ele luta, ele odeia o ser humano. Satanás, ele quer destruir o ser humano a todo custo. Seja lá de que forma for, ele está sempre tentando criar estratégias, tá? Para atacar as pessoas, para destruí-las. Jesus deixou isso claro. E por isso ele veio. Então Jesus veio para nos capacitar. Ele veio para estar conosco e trabalhar na nossa vida. Quando o cristão se acha autossuficiente, aí já é outro polo, outro tipo de comportamento, outras pessoas. Quando o cristão ele se acha autossuficiente, que ele não precisa de viver em oração na dependência de Deus. Que ele não precisa estar ligado à palavra em obediência a tudo o que o Senhor Deus fala, principalmente os mandamentos do Novo Testamento. Quando o cristão, ele se perde. Muita gente boa se perde dentro de boas e grandes igrejas, ou pequenas, seja lá como for, não é? Exatamente por falta de posicionamento certo. Quem eu sou? Bom, eu sou uma pessoa criada por Deus, mas eu sei que eu sou uma pessoa comprada por Jesus. Ele comprou, ele pagou o preço da minha vida para eu pertencer a Ele. Então, se eu pertenço a Ele, eu não sou dona da minha vida. Porque as pessoas erram o alvo, irmãos. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Esse tipo de pensamento, esse posicionamento, isso foi antes de encontrar Jesus. Porque o leigo não entende, ele não sabe nada a respeito das coisas da vida, que Deus é o criador do ser, ele quis o ser humano. Ele formou o ser humano como ele quis. Ele fez para ele, não fez para o ser humano viver do jeito que quiser. Quando Deus criou o Adão, a Bíblia é tão clara. Antes de criá-lo, o Senhor Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não foi uma coisa qualquer que Deus fez. E aí você vê pessoas, os que não são de Jesus, nos mais diversos e variados comportamentos, de valores. Há pessoas que se valorizam e há pessoas que se autodesprezam. Tanto, que Satanás domina completamente. Pessoas que chegaram muitos de acabar com a própria vida. Então, quando eu abro a Bíblia, eu sei que Deus está falando comigo. Se eu abro o meu coração para entender, o Espírito de Deus vai investir em mim um conhecimento. Deus quer cada filho de pé, irmãos. Ele não quer filhos caídos. Ele não quer gente prostrada. Você pode pensar e lembrar de vários casos na Bíblia. Deus não quer que o diabo toque no seu povo. Que isso não? Na epístola de Tiago, na sua epístola, ele apresenta que o Espírito de Deus tem ciúmes do seu povo. Não é um ciúme doentio, possessivo, como se escuta falar de ciúmes em casais e entre casais, que um tem um ciúme desesperado do outro, que né, sufoca,
que tira a liberdade, que apronta. E eu lembro de uma mulher que o marido, ele tinha tanto ciúme dela, que ele tinha decretado que ela só sairia junto com ele. Era uma prisão. Não podia fazer uma compra sozinha. Aí, quando as crianças, aí tiveram filhos, quando as crianças chegaram à idade escolar, que ela tinha que levar as crianças para a escola, aí ele se viu em aperto, porque ele não podia estar saindo do trabalho para levar os filhos para a escola. Sabe o que ele fez? O calçado dela tinha uma marca de giz. Até ela descobrir, porque se ela andasse, o giz ia apagar. Quando ele chegava, ele examinava todo o calçado dela para ver se a marca do giz tinha sumido. Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa na minha vida. Sério, irmãos. Conheci esse caso de perto. Eu não tinha Jesus nessa época. O que aconteceu? O que aconteceu foi que ela descobriu e começou a pressionar, saber por que os calçados dela tinham uma marca de giz. E aí ele com raiva contou, falou o plano dele, disse: eu fiz isso, eu faço. E foi aí que ela entrou com separação, ela se separou dele. Porque ela não podia cumprimentar um vizinho sequer. Se ela cumprimentasse um vizinho, ele já pensava mal dela. Era uma prisão. Houve separação, foi a divórcio. Foi coisa séria. Conheci esse caso. Achei coisa louca, nunca tinha ouvido um caso e nunca mais ouvi. Uma coisa absurda. O ciúme de Deus, irmãos, é que Ele não quer os seus filhos enganados pelo diabo, servindo a outros deuses. Ele não quer seus filhos à mercê, vulneráveis àquilo que está ao mundo. Porque antes era uma coisa, agora é outra. Então, primeiramente, o que nós temos de assumir quando entendemos? É que realmente Deus nos ama. Às vezes Deus vem e corrige com uma palavra, dá um alerta. Às vezes o cristão está distraído, não percebe, paga um precinho. Diz assim: ah, Deus quis assim. Não, não é que Deus quis assim. Jesus disse para os apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que eles sairiam para pregar e seriam atacados de todos os lados e apedrejados. Perseguição violenta. Tem gente que diz que ama Jesus, se esconde que é de Jesus, não demonstra que é de Jesus no seu trabalho, no seu colégio, numa faculdade. Isso é terrível. Que isso, irmãos? Ou é ou não é. A pessoa não pode esconder. Jesus não se esconde uma luz embaixo da cama. Então, nós temos de ser pessoas posicionadas. Mas quando você encontra uma palavra como essa, você sabe que é Deus falando com você, amado, você diz: poxa, Deus me ama. Então por que eu vou deixar a tristeza tomar conta do meu coração? Poxa, Deus me ama. Por que eu não vou lutar para honrar esse meu Deus? Por que eu não vou honrar a Jesus? Então, amado, desejo que te vá bem. Então vamos lá, de novo. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Olha só, irmãos. Primeiro o Espírito Santo está dizendo que te vá bem em todas as coisas. Então, quando as coisas não estão bem, não tem nada a ver com Deus. É hora de buscá-lo para que Ele nos mostre, ou para que Ele nos ajude, ou para que Ele trabalhe e opere na nossa vida para que as coisas voltem a ficar bem. Às vezes o cristão começa a entrar no estado de tristeza, irmãos, e ele não ora. Está cometendo um erro grave.
Pastor, a tristeza faz parte da vida. Sim. Quando as circunstâncias são adversas, quando são sérias ou graves e fogem ao nosso controle. Mas nós não podemos alimentar a tristeza, porque isso vai contra a palavra de Deus. Você vai ver em outras partes da palavra o Senhor Deus dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Mas às vezes o cristão ele não se esforça para sair do estado de tristeza. Um erro grave dos cristãos é a falta do esforço, da luta contra aquilo que está lhe tirando da sua posição. Então Deus, como Pai, está dizendo: amado, eu quero que vá bem na tua vida, tudo vá bem. Que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Ele vai e acrescenta na primeira parte desse versículo. Dentro dessas primeiras palavras, o Senhor Deus já diz, e que tenhas saúde. Então eu já tenho de ficar alerta. Se Deus quer que eu tenha saúde, Ele não quer que eu viva doente. Ele não quer que eu caia numa doença. Ele não quer que a doença venha para o meu corpo. Ou então, eu não entendi nada. É tudo tão simples, irmãos, e tão claro. Então, amado, eu desejo que te vá bem. Quando o diabo entra, irmãos, muitas vezes ele entra tão sorrateiramente que o cristão não percebe, logo as coisas já não vão bem. Mas muitos cristãos não despertam para uma vida de oração. Aconteceu com Pedro, ainda com Jesus aqui na terra, antes do seu sacrifício. Jesus virou-se para o Pedro, diante dos outros apóstolos, e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Ou seja, o diabo que está aí, está pedindo para te rodear, para te engolir. Quer te atacar. Sabe o que Jesus disse? Mas eu roguei por ti. Quem conhece essa passagem bíblica? Está ali em Lucas. Não mexe muito na Bíblia não, que não é interessante. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha a oração que Jesus fez pelo Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que acontece com uma pessoa quando ela está desfalecida? Você já viu pessoas desmaiarem? Claro. Se é que um dia não foi você, né? Ué, a pessoa perde todas as forças. Tudo. Imagina um desfalecimento, ou seja, a pessoa perder todas as forças. Vamos lá. Literalmente espirituais, ou seja, o coração, o espírito está tão fraquinho, que tirou a força do corpo. A pessoa não consegue, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem alegria, não tem planos, não faz planos, se entrega. Se existe um estado favorável, super favorável ao diabo, num cristão, é quando ele enfraquece na fé, quando lhe faltam forças no seu espírito, no seu coração. E qual é o remédio? Oração, irmãos. A meditação e a oração são a base da estrutura de um cristão. E essa prática na nossa vida, ela é diária. Que critiquem, que falem, irmãos. Às vezes os próprios cristãos não entendem isso. E criticam. E é por isso essa diversidade de comportamentos cristãos que às vezes impede o pecador de se converter. É cristão endemoniado, é cristão que vive doente, é cristão que vive desempregado. Peraí, meu irmão. O Espírito Santo dizendo: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.